Muito bem, hoje nós iremos ver as lições 5 e 6 da gramática latina do professor Napoleão Mendes de Almeida. Hoje falaremos sobre a flexão, a pronúncia e acentuação, que são os temas que tratam essas duas lições. Só lembrando que eu estou sempre dentro daquilo que o professor ele escreveu no livro dele. Não estou usando nenhum outro livro, nada, tá bom? Sempre usando as lições dele. Então vamos lá. Pois é, o que é a flexão? Bom, a gente tem aqui o seguinte, né? É a alteração na parte final das palavras. Então a gente pode olhar aqui a própria palavra, né? Palavra. Então eu posso deixar ela no singular, palavra, ou no plural, palavras. Ou seja, eu tenho uma flexão de número, tá certo? Continuando aqui. Então as palavras elas podem ser variáveis e invariáveis. As palavras variáveis são o substantivo, o adjetivo, o pronome, o verbo, são as palavras variáveis, os artigos. As invariáveis é o advérbio, a preposição, a conjunção. Essas são as palavras invariáveis. Segundo o professor, as palavras variáveis elas são formadas por duas partes, por um radical, ou também conhecido por tema, e a desinência. Então nós temos aqui o radical da palavra estudios. Bom, esse é o radical. A partir desse radical eu vou colocando, né, o tema ou a desinência. O a, o os ou as. Dessa maneira eu formo estudioso, estudiosa, estudiosos, estudiosas. Aliás, só uma observação aqui. Onde está escrito tema, lê-se também desinência, tá? Radical ou tema é aqui, ó. É aqui, tá bom? Então, onde você lê o tema, você lê desinência, tá bom? Bom, isso ocorre na hora de ficar montando aqui os slides, tá? Então, radical, estudios, ou tema, né? Estudios, e a desinência. A desinência, o, a, os, as. Tá bem? Bom, eu não vou recomeçar o vídeo por causa de um equívoco como esse, tá? Então, onde você lê o tema, você deve ler desinência. Continuando. Conhece-se o radical das palavras latinas por meio do caso genitivo. O que isso quer dizer? É porque assim, os casos latinos são o nominativo, o genitivo, o vocativo, o dativo, o ablativo. Tá bem? Aí o que acontece? Pode ocorrer de que uma desinência se repita em um caso ou outro. Qual o único caso então que não se repete em latim? Você não vai ter então nenhum caso repetido, que é o genitivo, tá bom? Então, a gente vai reconhecer então qual o radical ou tema das palavras latinas, apenas tirando o genitivo, a desinência do genitivo, tá bom? E vendo o que sobra.
Bom, nós já estudamos sobre a flexão de caso, né? Então, por exemplo, ó, eu tenho então o nominativo, eu tenho o vocativo, eu tenho o genitivo, eu tenho o dativo, tenho o aplativo e tenho o acusativo. Esses são os casos em latim. E como é que conhecemos as declinações? Cada declinação, então, ela possui um nome, tá bem? Então, as declinações latinas, elas são conhecidas como primeira declinação, como segunda declinação, como a terceira declinação, como a quarta declinação e como a quinta declinação. E todas as declinações elas possuem o singular e o plural, tá certo? Então nós temos que decorar, no caso aí, 10, né? 10 palavras para cada palavra. Então, a palavra como professor, magíster, ela tem 10 formas de escrever ela, tanto no plural como no singular. Quais são, aliás, 10 não, né, 12. Quais são as ordens, então, apresentadas por Napoleão Mendes de Almeida, né? Então, ele apresenta... desculpe, eu fiz aqui, ó. Onde você está lendo aqui acusativo, você deve ler vocativo, tá bom? Vocativo, você deve ler vocativo. Então, nominativo, vocativo, genitivo, dativo, aplativo e acusativo. Vamos fazer aqui uma alteração rapidinho. Vamos arrumar isso aqui, ó. Então aqui você deve ler vocativo. Vocativo. Tá bem? Então, nominativo, vocativo, genitivo, dativo, aplativo e acusativo. São 6. As palavras em latim apresentam 3 gêneros, diferentemente da língua portuguesa, né, que nós temos o masculino e o feminino, apesar que nós temos um resquício do neutro na nossa língua. Por exemplo, o isto, o isso e o aquilo. São resquícios do neutro. Nós temos então o masculino, o feminino e o neutro, tá? E aqui eu coloquei alguns exemplos, eu não, né? O professor Napoleão Mendes de Almeida, ele usa 3 exemplos: bellum, flumen e caput. Essas aqui são palavras neutras. Essa aqui é da segunda declinação, bellum, bellum belli. Flumen e caput, da terceira declinação, fluminis, flumen e caputis. Continuando. Nos dicionários, o nominativo vem acompanhado do genitivo singular completo ou parte dele. Lembrando que cada slide aqui que eu estou utilizando é o que tem no livro do Napoleão Mendes de Almeida, tá bom? Então eu retirei aqui, resumi as informações que tem no slide, no livro. Se você pegar o livro Gramática Latina do Napoleão Mendes de Almeida, você vai perceber que eu estou seguindo a ordem que ele apresenta, que tem no livro. Então eu não estou inovando nem adiantando nada. Então você tem aqui a declinação, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta, e o respectivo genitivo singular, porque esse aqui é o único caso que não se repete. Ai, i, is, us e ei.
Lembra quando o professor falou que a gente deve retirar o genitivo, a desinência, né? O genitivo, que nós encontramos o radical ou o tema da palavra? Pois bem, quando rosa é o genitivo de rosa. Quando eu tiro o ai, me sobra somente o tema ou radical. Belle, fontes, manus, diei. Aqui a sequência então é primeira, segunda, terceira, quarta e quinta declinação. Agora vem uma parte bastante discutida, né, no ensino do latim, que é em relação à pronúncia e acentuação das palavras. Vamos lá, em geral, às vezes eles são pronunciadas como no português, o que é bom, né? Continuando, geralmente a acentuação das palavras ocorre na penúltima ou antepenúltima sílaba. Então vamos lá, ó. Geralmente, né, a acentuação das palavras, elas ocorrem na penúltima ou na antepenúltima. A penúltima sílaba indica onde deverá cair o acento. Então é o seguinte, ó, sempre que a gente tem esse sinalzinho aqui, ó, esse sinal aqui é o sinal de uma vogal breve. Essa meia lua para cima. E esse aqui é o sinal de uma vogal longa, conhecido como croma. Vamos por parte. Onde é que cai então o acento de agrícola? Cai no gri. O acento, a sílaba tônica está aqui. Agrícola também está aqui no gri. Onde está o acento de penates? Está no A. Porque a vogal longa está aqui. O que é uma vogal breve, uma vogal longa? Vamos supor que não fosse aqui uma vogal longa. Tiremos assim, ó. Penates. Como é uma vogal longa, nós alongamos, como diz o próprio nome, né? Tornamos a pronúncia dessa vogal aqui mais extensa. Então fica penates. O tempo, né? O tempo dela é maior. Então, pois bem, isso quer dizer o seguinte, ó. Penates, aqui é uma vogal breve, tá bom? O acento está em penates, em na. Como a vogal breve de agrícola cai no co, o acento está no gri. Então, toda vez que você tiver uma vogal breve, você sabe que o acento ele recua. Como regra geral, considere que uma vogal será breve sempre que for seguida por outra vogal. Então você tem aqui, ó, influid. Essa aqui é a vogal longa. Vogal com acento in, influid. Isso quer dizer que essa vogal aqui, ela é breve. O remel. Essa vogal aqui, ó, o me, esse aqui é breve. Porque ela é seguida de outra vogal. O acento está em re, remel. Agor. Essa vogal aqui ela é breve. Por quê? Eu tenho uma vogal aqui do lado, o O. Essa aqui é uma vogal longa, o A. Quer dizer que o acento está aqui. Ou será longo quando for seguida de duas consoantes redobradas. Anquila. Anquila. Essa aqui é a vogal longa. Anquila. Não é legal a gente nasalizar esse anquila. Anquila. Essa vogal aqui é longa, tá bom?
porque eu tenho duas consoantes redobradas aqui, LL. Mulher, mu, vogal longa, mu, que o, lier, o i, ele é breve, tá bom? Continuando. Bom, quais são as pronúncias das letras segundo Napoleão Mendes de Almeida? O X você vai sempre pronunciar como kiss, nox. O T você vai sempre pronunciar como C quando ela for seguida de um I breve. Justicia, justicia, tá bem? O CH você vai pronunciar como K, pulcra. Aqui na verdade é o pulcra, o CHA, pulcra. Vamos arrumar isso aqui para vocês visualizarem. Pulcra. Vocês pronunciam aqui como K. Aqui era a continuação, tal. Tá, é bom. Aqui, ó, pulcre. O S impuro seguido de consoante que não seja C. Então esse S impuro aqui, a gente não pode pronunciar uma vogal. A gente tem que fazer o máximo possível de não pronunciar uma vogal. Tá bem? Então vamos lá. Estado, algo assim, tá? Não sei se chega a ser tão carioca. O QU, o U, tá vendo? O QU aqui, ó, ele deve ser pronunciado. Nós falamos assim, ó, qualquer, né? Então deve ser, ó, quaque, conficuous. O I e o Wei, ele deve ser pronunciado como E. Então fica assim, ó, cegos, herel, fuge, olha que o G aqui é pronunciado como G mesmo, fuge. E aqui, ó, mossé, da mosca, né? Muscai, então seria mossé. Tá bem? Mossé. Como é? MN deve ser pronunciados como consoantes. Ou seja, a gente não deve nasalar, tornar nasal, tá bem? Como fazemos bastante em português. Aqui, por exemplo, a UN, consoantes. Consoantes dobradas devem ser muito bem pronunciadas. Vandos, canda, aker. Por que o professor ele pede atenção às vogais finais E e O? Porque nós temos o costume em português brasileiro transformar esse E aqui em um I e transformar esse O aqui em U. Tá bem? Continuando. Agora a tal pronúncia reconstituída que é criticada pelo Napoleão Mendes de Almeida quando você, logo nas primeiras páginas do livro, que é o... Deixa eu pegar aqui uma gramática aqui. No prefácio, tá? Eu vou ler aqui para vocês o que o Napoleão Mendes de Almeida diz. Então aqui, ó, não tem a página aqui no coisa, né? A partir da página 7, vamos ver aqui, ó, prefácio 7, 8, 9, 10, seria a página 11, parágrafo 12 do da nossa gramática latina. Parágrafo 12. Aí aqui, ó.
Por que não ensina na Faculdade de Filosofia de São Paulo a pronunciar o português à lusitana, se o pronunciado é um idioma que deve ser a dos seus clássicos? Precisamente, aí está a explicação da pronúncia novidadeira do latim. Quem introduziu em São Paulo foi um professor lusitano que, achando mais fascinar o latim pela pronúncia da Alemanha que pela de Portugal, impingiu aos alunos da faculdade, que então teimavam em pretender passá-la a nossas crianças. Mas não é bem isso que eu quero dizer aqui, ó. Com lacunas de toda sorte, o latim tornou-se ainda mais antipatizado, seu ensino passou a ser ainda mais dificultado, com a introdução mormente em estados do sul e de maneira reconstituída da pronúncia falada, como se estivesse desde alunos de faculdades de filosofia de latim em ciência didática. Rapazes e moças que, não preocupados em mostrar sabença, passavam os 4 anos de ginásio a ensinar a tal pronúncia e se esqueceram de ensinar latim. Para nós são palavras do eminente educador Padre Augusto Monne. O que interessa no latim é sua literatura, sua virtude formadora de espírito. Desviar o estudo do latim para a especialização em questínculas de pronúncia reconstituída é desvirtuar aquela disciplina e tirar-lhe seu poder formador, para recair no eruditismo balofo, pretensioso e estéril. Isso aqui está no livro do Napoleão Mendes de Almeida. Bom, mas ele não deixou de explicar quais são então o que é a pronúncia reconstituída e como nós devemos pronunciá-la corretamente, tá? Então o ai e o oi são bem pronunciados, tá bem? Então, diferente daqui, ó, é que o ai e o oi é pronunciado como secos. O C é pronunciado como K, independente da vogal que tenha após. Cícero, então, é quequero. O G é pronunciado como G, angelos. O H nós aspiramos levemente, tá bom? Aspiramos levemente o H. O J ele é pronunciado como I, juvo, iuvo, iuvo. O S ele não é pronunciado como em português com o som de Z, o S entre vogais. Rosa, na verdade, roça, roça, pela pronúncia reconstituída. O V tem som de U. Vita, então vira oita. O Y é como aquele Uzinho francês com biquinho, lira, lira. E o Z tem som de DZ, Zeus. Tá? Então, bom, eu particularmente eu pronuncio, eu procuro usar as duas formas, tanto a do Napoleão Mendes como a reconstituída. Não sei se isso é tão importante. Acho que é mais importante a gente pegar um texto e conseguir entender, né, o que está ali no texto. Mas cada um. Tá bem? Então você aí escolha qual que você quer utilizar, o que é mais fácil para você, tá bem? Lembrando que se você frequenta a Universidade de Letras, que tem aula de latim, tenha bacharelado, formação em latim, provavelmente você será ensinado, né, a utilizar a pronúncia reconstituída,
bem? E finalmente a pronúncia romana, que eu penso, né, que essa pronúncia romana é aquela mais próxima do italiano mesmo. O C e o C nós pronunciamos como T e T. Cicero. Cicero. As consoantes SC são pronunciadas como CH. Cena. Cena, né? Então, Cena. O G e o G é pronunciado como G e G. Georgica, então seria Georgica. Georgicae. Se fosse uma mistura, então, vamos lá, ó. Pela ideia do Napoleão Mendes de Almeida, seria assim, então, a romana com a Napoleão Mendes de Almeida. Georgique. Fica muito feio. O GU é pronunciado como NH. Años. 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 O J, como reconstituída, é pronunciada como I. Ioro. Ioro. O S final, seguido não de vogal, tá? Ó, se fosse então pronunciar a brasileira, seria Floresornant. Esse Z, S aqui, teria som de Z, mas Floresornant. Floresornant. E o Z, como na reconstituída, tem som de DZ. Zelos. Os zelos, né? Zelos. Então é isso. Tá bem? Então é isso. Nós vimos aqui então como que ocorre, né? A flexão. Então estudamos aqui a flexão, a pronúncia e a acentuação segundo os ensinamentos aí do Napoleão Mendes de Almeida. Até a próxima lição, próximo vídeo. Obrigado por ter assistido mais uma vez, né? Como sempre digo, né? Por assistir. Obrigado por assistir esse vídeo até o final.